pessoal, na nossa segunda aula de hoje, né, na matéria de geografia, a gente vai aprender mais sobre aspectos da transformação das paisagens, certo? Eu vou pedir que vocês abram um livro na página 26 do livro de geografia, ok? E aí a gente vai estudar sobre um pouco desses aspectos, ok? Vamos lá, página 26 do livro de geografia. Bom, começa assim. As paisagens são bem diferentes umas das outras, isto é, resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como modificamos a natureza. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para outro. Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem. O clima, o relevo, a hidrografia são alguns desses aspectos. Vocês podem estar observando, pessoal, nessas três imagens que tem aí, três imagens bem distintas, né? No caso, apenas uma paisagem mais rasteira, né? Como se fosse um pampa. Já a outra, a gente percebe como se fosse um local mais alto, né? Do relevo fosse mais alto, por perceber a presença das nuvens mais baixas, né? Não é de costume aqui na nossa região, mas nesse local da foto está dessa forma. E uma que é já mais comum para a gente, que é a cidade, né? Então, um ambiente do outro é totalmente diferente, porque cada um deles possui suas peculiaridades, né? No caso da cidade, há mais presença de automóveis. No caso da foto aqui, a gente pode observar vários prédios, né? Alguns comerciais, outros residenciais, diferente do que a gente pode observar no campo, né? Já no campo a gente só observa uma casa que outra um pouco distante. Algumas, como na foto, vocês podem observar que nem casa a gente avista, né? Só avista mais o campo em si. Então a gente tem que sempre lembrar que a diferença entre cidade, campo e, na verdade, as transformações de alguns aspectos que vão determinar a diferença de cada um dos locais, não é? Por exemplo, se a gente prisa pelo aspecto do clima. O clima na cidade, ele querendo ou não, vai ser um pouco mais quente, mais dependendo da situação, se for no caso do interior, um árido, por exemplo. Então, isso é o que faz a diferença entre um local e outro, justamente o aspecto, né? No caso, se for um clima mais quente ou mais agradável, que geralmente no interior tem um clima mais agradável. Tem dias que são mais quentes. O interior que eu falo, pessoal, é no caso de um campo, né? Que é diferente, bem diferente do que a gente vive aqui na cidade. Né? E tem nesse quadro verde aí, a gente pode estar lendo também, as modificações dos lugares ocorrem no passado e ainda ocorrem no presente. Isso quer dizer que as pessoas que vivem no mesmo local em que vivemos hoje, e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes, também transformaram esses lugares. As pessoas transformam os lugares por diversos motivos. Elas podem transformar o espaço para morar, viver, explorar, conhecer e etc. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar vai prejudicar as pessoas ou a natureza. A modificação da paisagem local acontece por meio do trabalho, da tecnologia, da cultura e da política. Realmente a gente pode observar a questão de trabalho, né? Principalmente aqui no local onde nós vivemos e até mesmo nas regiões mais afastadas, como nos interiores, no campo, ok? Na zona, no caso, rural, né? A gente mora na zona urbana. Essa questão do trabalho, a gente encontra, vamos supor, a gente tem uma paisagem ali, até então, só tinha uma casinha mais baixa, e aí o proprietário quis vender aquela localidade, né? O dono quis vender aquela localidade ali para uma pessoa que fosse fazer algo maior, que fosse montar uma empresa maior, por exemplo, uma indústria. Então, aquela casa, aquele terreno ali, que era até então uma coisa menor, foi derrubada e até então construir uma coisa maior, com, claro que uma forma de eles investir, né, um lucrativo que vai render dinheiro. Então, essa é utilizar as modificações para o trabalho. E já aqui, como fala também da tecnologia, alguns locais são tidos como áreas de estudos. Então, para isso,
Vamos supor, se eles vão estudar na parte do campo, na zona rural, e aí eles precisam estudar se aquela grama vai crescer com tal produto. Aí eles vão adicionar o produto àquela terra. Pode ser que aquele produto não vai ser tão bom assim e vá matar aquela planta. E aí eles vão decidir, então vamos derrubar logo essas plantas aqui, já que ficou um pouco devastado, vamos montar agora que é a nossa sede, nós vamos montar aqui. Isso também é voltado para a tecnologia, para pesquisas. A tecnologia a gente utiliza, não pensa mais, na verdade, só em eletrônicos, né? Em jogos, em celulares e computadores, e não é só isso. A tecnologia, eles requerem bastante pesquisas para estudos, né? Para desenvolver tanto produtos ou até mesmo coisas que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, né? Como o celular não vai levar tanto em consideração, certo? Mas para o que a gente possa apresentar através de um celular, entre N possibilidades, tá ok? Então, tanto trabalho como tecnologia e também a cultura, como fala aqui. E principalmente a política, né? Quando a gente se trata da política, já envolvendo outros assuntos, a política ela vai adotar, por exemplo, eu como prefeito da minha cidade vou dizer, pessoal, votem em mim, prometo, né, a população, a sociedade, implantar areninhas, como no bairro que a gente mora, a gente encontra areninhas no Mucuripe, a gente encontra na Praia do Futuro, em outros locais também aqui de Fortaleza e até mesmo dos interiores. Então, a política, ela vai incentivar ao esporte, a um lazer, a saúde, a educação e, querendo ou não, tudo isso vai ser preciso ser modificado. Como que eu vou criar uma escola num terreno de já existe uma outra escola? Não, eu vou procurar um outro prédio, um outro local, vou fazer da forma que vai ser pedido pelo governo ou pela prefeitura, e aí eu vou começar a adaptar aquele terreno, aquela localidade, aquele tipo de paisagem para fazer o meu novo negócio. Então, no caso, eu posso fazer uma escola, posso fazer até mesmo aquelas academias ao ar livre, né, que algumas pessoas utilizam também como brinquedos, como uma fonte de diversão. Então, tudo isso está relacionado, seja tecnologia, seja trabalho, seja a cultura e até mesmo a política, está relacionado nos aspectos, né, e nas transformações das paisagens, dos ambientes, ok? Então, pessoal, é válido a gente realmente lembrar ou pensar em certas ocasiões, não é? Será que se eu construir, eu vou comprar um terreno em um determinado lugar e aí eu vou construir lá nesse terreno uma fazenda? Será que vai estar agredindo bastante a natureza, o local que eu escolhi? Será que esse local vai estar interferindo na vida da sociedade que está ali presente? Então, seja lá o que eu for fazer, se eu vou fazer um negócio, se eu vou usar para uma área de pesquisa ou se eu vou utilizar para minha própria moradia, eu devo ter consciência que eu estou mudando, fazendo parte da transformação do meu ambiente, né, do local onde eu vivo, da minha sociedade, certo? Então, esses aspectos são mudados principalmente por nós, não é? Algum deles, como o clima, o próprio solo ou algo do tipo, relacionado da natureza, a própria natureza ela interfere nisso. Vamos supor que deu um vento muito forte e derrubou algumas árvores. Mudou, não é? Aquele lugar já não é mais o mesmo depois que aconteceu a queda dessas árvores. Mas quem foi que foi preciso derrubar? Será que foi o homem que foi lá e derrubou essas plantas? Provavelmente tenha sido aquele vento forte que deu. Ok, mas assim como a natureza mesmo, ela consegue, né, mudar esses aspectos, nós seres humanos principalmente que somos causadores dessas mudanças, não é? Como, por exemplo, a gente gosta muito de ir ao shopping. Algum shopping bem próximo da gente é o Rio Mar. E ali no Rio Mar, uma hora ou outra, era uma região que tinha bastante plantas, não é?
Depois disso, foi tirada essas plantas, como vocês podem observar quando for lá, tem até um riacho, um rio ali na frente, não é? Então, aquilo ali passava rio bem próximo, ali já foi meio que desviado, né, o rio, o curso do rio. Então, ali era uma coisa, um local de diversão, ali também era uma cervejaria, não é? Se eu não me engano, a Brahma, que fazia parte daquele grupo onde compraram, né, aquele terreno e fizeram. Então, era até então uma parte de uma natureza, uma mata ou algo do tipo, que foi destruído. Será que pensando em fazer um shopping, né, posteriormente fazer um shopping, será que eles pensaram, será que eu estou agredindo a natureza? Será que eu estou interferindo na minha sociedade, mexendo com alguma coisa das pessoas? Será que está sendo prejudicial para mim mesmo? Muitas das vezes eles não pensam muito nisso, não é? Mas, querendo ou não, a gente deve pensar, a gente deve estar ciente do que a gente pode estar ocasionando, certo? Aí a gente passa agora para a página 27, ok? O trabalho, por exemplo, faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Mas o trabalho também pode recuperar a área degradada do meio ambiente. Também é possível a tecnologia transformar a paisagem local. Existem lugares em que não era possível fazer aquele tipo de plantação. Através do uso de tecnologia para melhorar as condições do solo, em alguns deles já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo. A cultura dos diferentes grupos sociais é outro fator que faz com que as pessoas modifiquem as paisagens. Se pensarmos nos tipos de casa que os europeus trouxeram para o Brasil, podemos observar que o jeito de eles encararem a vida passa para a forma como erguem suas construções. Isso quer dizer que a maneira que eles... Desculpa, pessoal. Que eles construírem é tanto fazer como as suas construções durem mais do que sua vida. É diferente das nossas construções, né? Claro que o intuito que a gente for fazer, eu vou construir minha casa, eu quero que ela seja impecável, né? Eu quero que ela seja com os mínimos detalhes, mas aqui fala da forma dos europeus, né? Eles não pensavam só na comodidade, eles pensavam sim na durabilidade das coisas, né? O tempo que aquilo ali iria durar. Tanto é que tem alguns locais, alguns centros históricos que ainda tem essas casas antigas, falando sobre um pouco aqui da tecnologia e até mesmo do trabalho. Realmente a tecnologia não deve ser encarada só como um problema, e sim como uma solução para a gente, não é? Porque realmente tem áreas que a gente tenta plantar algo, não dá certo, e utilizando da tecnologia, com base em alguns estudos que eles fizeram, é até preciso que sejam desmatados alguns locais para eles testarem e possivelmente, né, provavelmente no futuro, eles vão desenvolver alguma coisa que aquela área que eles devastaram, eles possam agora estar aproveitando de uma outra forma, né, replantando, enfim, fazendo vários tipos de serviço, ok? Na página 28 diz: se observarmos como os indígenas constroem suas casas, notaremos que o jeito de eles encararem a vida também passa para as suas construções. Elas duram menos que a vida deles, porque, em geral, eles mudam de lugar depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e precisam fazer novas moradias. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está no entorno da aldeia porque precisam dela para sobreviver, não é? É diferente de eles dizer, eles vão cultivar. Claro que alguns deles podem sim estar fazendo isso, estão cuidando daquela natureza, porque eu tenho que cuidar do nosso patrimônio, né, da natureza, todos os cidadãos são donos, né, desse fruto natural que a terra nos oferece, a própria natureza nos oferece, mas por outro lado, eles vão ter que cuidar porque é o sustento deles. É tanto a caça como a pesca, enfim, a colheita de alguns alimentos é feita daquele local. Então, se eles não cuidarem, quem vai fazer isso por eles, né? A política influencia na transformação dos locais porque os políticos têm condições de aprovar projetos que
interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, é preciso a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem do local. Lá embaixo diz assim, é importante saber que quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o local e para as pessoas que vivem nela. Independente do que seja, né, plantado ou desplantado, algo do tipo assim, devastado, vai sim interferir tanto na natureza como na nossa vida, né? A gente precisa muito do verde, a gente precisa dessa natureza. Mas é claro que é bom a gente pensar que além de fazer aquele uso da terra ou fazer aquele uso daquele local, a gente possa pensar em uma solução para melhorar o que a gente devastou uma outra hora, né? A gente passa agora para a atividade, uma pequena atividade, a gente vai estar fazendo agora, tá ok? Bora lá. Eu vou dar um tempo e aí vocês abrem na página 29 e a 30, né? Que é do lado, e a gente vai começar a fazer, ok? Complete a tabela a seguir, escrevendo motivos ou técnicas que levam a sociedade a transformar a natureza. Olhem aí, tem 2 quadros, né? Tem 6 imagens, tem o passado e tem o presente. Antigamente, era só uma floresta, digamos assim, não é? E no presente, o que se encontra aí? No caso, é uma aldeia, uma oca, não é? Uma casa de índios. Então, qual foi o motivo, né? Ou a técnica que foi adotada? Lembrando que a gente estudou tecnologia, né? A cultura, a política. O que foi preciso colocar aqui, né? No quadrinho de baixo tem como se fosse uma área que não é totalmente verde, não é? Não era totalmente plantada. Tinha algumas plantações ao lado. E aí, outrora, foi tirado, isso daqui parece muito bem ser Brasília, né, a capital do nosso país. Isso daqui provavelmente é onde vai estar ligado o presidente, algumas câmaras até mesmo de deputados, senadores, enfim, né? O ramo que a gente vai utilizar será cultura, política ou tecnologia. E por último vai vir lá embaixo, né? Era até então somente uma água, né? Um rio. E aí depois eles construíram uma determinada coisa que eles vão utilizar para nos dar frutos. Não falo frutos, árvores, né? Mas isso daqui, será que a gente vai utilizar como cultura, política ou até mesmo a tecnologia? Vocês vão escrever o nome ao lado, ok? Na segunda questão, diz, identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza. Discuta com seus colegas. Como aqui no livro está pedindo para discutir com os colegas e cada um está na sua casa, né? Provavelmente, acredito que não vai estar indo colega na sua residência, até porque a gente está mantendo o distanciamento, né, social. Então, acontece que você tem os seus avós, os seus tios, até mesmo primos que convivem com você, que moram com você, ou o pai e a mãe. Então, discutam com eles sobre isso, né? Vocês vão identificar aí desses locais. Será que você é a favor, né, desses locais do jeito que estão? O que será que vocês poderiam desfrutar nesse local? Isso aqui é mais para você analisar algumas partes, né? Será que é uma coisa boa, né, que está fazendo ali? Tem uma pessoa pescando, até então aparece uma coisa, são cenas que são do cotidiano e que são até então não são tão nocivas assim, não são tão ruins. Tiveram que ser feitas algumas mudanças, sim, mas será que essas mudanças agrediram totalmente a sociedade? Será que agrediram totalmente a natureza? Discuta um pouco aí com os seus familiares, ok? Na página 30, diz na terceira questão, refaça as paisagens a seguir, desenhando as modificações seguindo as finalidades apresentadas, ok? Aqui no quadrinho verde tá falando morar. Olha como era antes, não é? Um plano verde, uma bem a presença da mata aí, né? Então, uma coisa bem natural. E aí você vai desenhar uma modificação. Você que vai dar esse desenho. Você que vai dizer, como era antes, né? E agora como é depois.
como você iria transformar esse local? Será que você iria utilizar para fazer alguma coisa com tecnologia, com cultura ou até mesmo com a sua própria moradia? Não sei. Você vai pensar e vai desenhar aí. Na parte de baixo é o lazer. Teria só a praia, né? Aí o riacho ou algo do tipo. Mas acredito que seja uma praia. E aí, o que você iria fazer? Né? Você desenha embaixo. O explorar, você vai utilizar, no caso aqui, como eu tinha dito, eu não me atentei. O morar, você não vai utilizar para fazer tecnologia ou algo do tipo, né? Realmente tem que ser para morar. Desculpa aí, mas refazendo uma análise, né? Que a gente acabou passando direto, eu acabei passando direto, mas morar tem que ser uma coisa que você vai utilizar para a sua moradia. Para o lazer, essa praia você vai utilizar da melhor forma possível que você quer fazer, né? Você vai representar com o desenho. E o explorar, o que você iria fazer? Geralmente esse explorar aqui seria basicamente para a gente investir na tecnologia. Mas o que você iria pesquisar? Ou qual fundamentos você iria levantar para poder fazer dessa área um local de exploração? E o conhecer, né? O conhecer aqui parece ser o fundo do mar. O que você faria? Ou até mesmo pode ser de rio, né? A gente também encontra peixes nos rios. O que é que você iria fazer? Né? Pensa um pouco aí e coloquem aí embaixo, tá ok? Então, pessoal, essa atividade foi a atividade de geografia de hoje, né? A nossa aula de hoje, a segunda aula. E aí a gente vai estar finalizando esse vídeo por aqui. E logo mais a gente vai ver um outro vídeo que